Olá, eu sou o Leonardo, esse é o canal Fé e Graça. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero falar com aqueles que assistem este canal, com aqueles que acompanham os meus vídeos e com pessoas que possam porventura clicar devido ao título desse assunto sobre o então intitulado Apóstolo Valdemiro Santiago vendendo o feijãozinho setor uma benção. Esse assunto tem rodeado, ele tem circulado nas redes sociais. Várias pessoas têm comentado, pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs, a respeito dessa atitude, que é uma atitude vergonhosa, é uma atitude lamentável, uma pessoa em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, onde pessoas têm perdido vidas, pessoas têm perdido familiares, amigos, a pessoa vem, né, oferecendo um feijão que supostamente, estaria ali abençoado por Deus para levar a cura da Covid-19 às pessoas. Eu quero ler um versículo em Judas, capítulo. Judas é o único capítulo, né? Judas, versículo 3 e 4, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Muito bem. Judas, quando escreveu essa epístola, ele queria falar com os irmãos a respeito da salvação em Cristo, da salvação da alma, daquilo que Jesus fez na cruz. Mas ele viu como necessário exortar os irmãos a batalhar pela fé que foi dada aos santos. Eu vejo que nós que pregamos o Evangelho de Cristo nos encontramos na mesma necessidade nos dias de hoje. Você vai falar de Jesus para as pessoas, você vai falar do Evangelho, muitas vezes, quase todas, o que a pessoa tem em mente são esses falsos profetas, são esses cães gulosos, que têm feito absurdos em nome da fé, que têm iludido as pessoas, se intitulando autoridades espirituais. Ele fala que se introduziram alguns que converteriam em dissolução a graça de Deus. Eles dissolveriam a fé, converteriam em dissolução, acrescentariam heresias à fé. Isso tem acontecido nos dias de hoje. O cúmulo do absurdo é, no meio dessa pandemia, a pessoa vender, um feijão, ou seja lá o que for, alegando que aquilo ali ia curar, o coronavírus, a Covid-19. Eu vi um vídeo, esse vídeo está no YouTube, do próprio Valdemiro Santiago, dizendo que ele ia fazer uma oferta, um propósito de R$ 1.000 para um grão de feijão, que algumas pessoas estariam fazendo esse propósito, outras de R$ 500. Eu vi informações de que seria de 200 a 1.000, vi também informações que seria de 100 a 1.000. Isso não importa, no sentido de que está errado, no sentido de que nós não temos necessidade de usar objetos para alcançar a Deus, para receber um favor de Deus. Porém, o absurdo se torna ainda maior porque pessoas têm fechado os seus comércios, microempreendedores, pequenos empresários, não têm conseguido resistir, a esta crise. Até as médias e grandes empresas já sofrem impacto, o número de desempregados aumenta, a fome, a tendência é aumentar a fome, desvalorizar a moeda, e a pessoa se aproveita
da inocência de alguns para poder obter lucro em nome da fé. E como Judas viu a necessidade de exortar os irmãos a batalhar pela fé que foi dada aos santos, eu quero dizer para você que acredita em Deus, que acredita em Jesus Cristo, que o que se tem visto nessas igrejas não é o Evangelho. E eu quero dizer para você que, assim como eu, é um pregador do Evangelho, uma pessoa que apregoa, né, que anuncia aquilo que Jesus fez na cruz, batalhe pela fé que nos foi dada. Nós não temos que concordar com essas heresias, com essas falsas doutrinas. Eu não quero aqui espalhar, né, eu não quero aqui propagar um discurso de ódio contra a pessoa do Valdemiro Santiago, nem contra nenhum deles. Se o evangelho que eles pregam não é de Deus, Deus os julgue. Né? E se o evangelho que eu prego não é de Deus, Deus me julgue a respeito disso. Mas eu creio, né, eu estou certo de que o evangelho da graça ele é o evangelho de Cristo. Deus não cobra nada de ninguém para que a pessoa seja salva. Deus, quando, né, ele deseja operar um milagre na vida da pessoa, esse milagre vem através da fé. E essa fé não é você ofertar numa denominação evangélica, ou seja, de qual religião for. Essa fé está na pessoa de Cristo. Essa fé é você entregar seu coração a Deus, é você confiar em Deus, é você esperar em Deus. Eu quero ler aqui mais um texto, que está em 2 Pedro, no capítulo 2. Eu vou ler o texto. São poucos versículos que eu vou ler. Aí você reflete e me fala se é comum ou não, se você já viu isso em algum lugar ou não. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. É comum para você? Farão negócio de vós, por causa das suas heresias, das suas dissoluções, blasfemarão o caminho da verdade. O evangelho está sendo ridicularizado por causa dessas pessoas que têm feito comércio da fé das pessoas. E muitas pessoas se deixam enganar porque são atraídas por essa sedução, por sedução de riqueza fácil, de riqueza sem trabalho, de barganha com Deus. E aqueles que são sinceros, mas ainda não conhecem o Evangelho, se afastam, porque não reconhecem em tais o amor de Deus. Jesus disse que se um cego guiasse outro cego, ambos cairiam no buraco. As pessoas que propagam essas doutrinas também têm a culpa de não buscar o que realmente Deus quer. Há pessoas, né, neste meio que são sinceras, por causa da sua inocência, acabam não descobrindo? Sim. Quem sou eu para julgar? Há pessoas que estão no tempo da ignorância e depois despertam e vão deixando de seguir essas pessoas, esses falsos líderes? Sim. Há várias e várias pessoas despertando porque buscam a verdade. Eu não sou juiz para julgar ninguém. Porém, a Bíblia fala que nós temos que julgar conforme a reta justiça. Julgar a doutrina que está sendo pregada, julgar o rumo que isso está tomando, o caminho que isso está tomando. E esse caminho é de blasfemar da sã doutrina, blasfemar daquilo que Cristo fez. Nós não temos que materializar a nossa fé. A nossa fé não está em feijão, em toalha, em água. As pessoas têm acreditado, as pessoas têm confiado, têm depositado a sua fé em ritos, né? Nos ditos propósitos. Que Deus colocou um propósito para me estar
pegando uma água, levando ao monte e orando. Aonde vamos parar? Que Deus venha ter misericórdia do povo cristão dessa nação. Que Deus venha ter misericórdia das pessoas que têm sede do Evangelho e têm encontrado isso, essa abominação, essa dissolução, que não só do apóstolo Valdemiro Santiago, mas de tantos outros, que têm feito com que, nós que pregamos o Evangelho da graça de Deus, quando vamos anunciar para alguém a palavra, assim como Judas, percebeu, nós nos vemos, nós queríamos falar somente de Jesus, mas nos vemos obrigados a falar dessas coisas, porque as pessoas têm associado isto à fé cristã. E a fé cristã passa longe disso. Eu gosto sempre de lembrar que a Bíblia fala que nos últimos dias apareceriam falsos profetas que enganariam a muitos. Você, que assiste até aqui, tem a oportunidade de saber que essas pessoas não são verdadeiros profetas de Deus, porque pelo fruto se conhece a árvore. Não pode um pé de laranja dele nascer goiaba. Não pode uma pessoa que realmente tem Cristo no coração ter tais atitudes. Que essas pessoas venham se converter verdadeiramente. Que elas venham encontrar Cristo verdadeiramente. Mas você que assiste até aqui, você que vê até aqui, você está tendo a oportunidade de saber que essas pessoas não representam o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que o fato de multidões segui-los não significa que eles têm a unção de Deus. Jesus se referiu aos seus discípulos como pequeno rebanho. O ser humano, por natureza, ele busca muito mais riqueza, prosperidade, milagre do que a verdadeira palavra de Deus. Você está tendo a oportunidade de saber que Cristo não é isto que está sendo anunciado por essas pessoas. Jesus disse que se outro viesse em seu nome, seria ouvido. Às vezes, esse vir em seu nome não é só se colocar como se fosse o Cristo, como tem alguns falsos aí, Aquele Henrique Cristo, por exemplo, que se diz Jesus, Não é somente isso, ao meu ver. Essas pessoas que se intitulam apóstolos, autoridades, eles só falam de Jesus para, usando versículos isolados, para afirmar a sua autoridade. Eles vêm falando do seu ministério, que eles são isso, eles são aquilo, que Deus lhe deu isso para fazer aquilo, coisas diferentes da Bíblia, doutrina diferente daquilo que Cristo pregou, daquilo que Cristo ensinou. Ao meu ver, eles estão vindo em seu nome, em seu próprio nome, usam Cristo apenas como um degrau, para atrair pessoas, para angariar seguidores. Você analisa, desperte. Ainda é tempo de analisar as Escrituras, de procurar saber qual é a verdadeira vontade de Deus. Eu vou encerrando por aqui, deixo o seu comentário. Estarei fazendo mais vídeos sobre os nossos falsos profetas, pois eu vejo como uma necessidade nos dias de hoje. E oro para que Deus abençoe você, a sua família, para que Deus te esclareça e esclareça a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.